Já é difícil escolher um jogo entre dois que gostamos muito, não é? Isso complica ainda mais quando os dois jogos são do mesmo criador e com as mesmas mecânicas, mudando apenas o tema ou algumas nuances. E isso acontece com Clank e Clank in Space, dois ótimos deck buildings. E nesse vídeo eu vou trazer as principais diferenças para auxiliar você a saber, vou de qual jogo? Fala, meus queridos! Paladino Monge na área! Já estava com saudades do quadro Vou de Qual Jogo, né? Bom, para você que ainda não conhecia esse quadro, aqui, nós da Alcateia Lúdica, trazemos dois jogos que têm alguma similaridade, que pode ser tema, designer ou até mesmo uma mecânica, e falamos sobre suas diferenças para te ajudar a escolher um deles ou mesmo ficar com ambos. E nesse vídeo eu irei comparar os jogos Clank e Clank in Space, dois jogos de deck building que chamam bastante atenção e que se parecem bastante. E eu vou demonstrar que não é apenas o tema que muda. E existe uma coisa que é importante também salientar, é que você pode ajudar a Alcateia Lúdica a crescer. Para isso, basta deixar o seu like, a sua inscrição aqui no canal. Se quiser, já pode compartilhar esse vídeo aqui para os seus conhecidos. Então, bora ver as diferenças entre os Clanks e responder a pergunta: vou de qual jogo? Antes de começar, preciso informar que esse comparativo aqui ele vai se ater apenas aos jogos base. Os dois Clanks têm muitas expansões que acrescentam cartas e até mecânicas aos jogos. Mas já deixo de antemão aqui que as expansões, em sua maioria, são boas e acrescentam um fator rejogabilidade aos jogos, que vale a pena tê-los. Clank e Clank in Space são deck buildings que utilizam muito bem um tabuleiro onde os jogadores irão realizar o seu gameplay. Em ambos os jogos, teremos cartas que irão nos dar o dinheiro para comprar cartas, armas para bater nos monstros e botas ali para andar no mapa. E essa integração entre carta e tabuleiro é que dá charme a esses dois jogos. E talvez esse seja o grande motivo de muita gente querer saber qual deles é o melhor. Essa resposta é difícil de responder, pois ela é subjetiva e vai depender muito mais de alguns pontos que eu vou tentar trazer aqui. Mas eu não vou ficar em cima do muro não, e ao final eu vou escolher um deles. Vamos começar falando então sobre o tema. Clank tem o tema medieval e Clank in Space o tema sci-fi. O ponto aqui é que o tema vai alterar todas as artes das cartas e o próprio tabuleiro. Em Clank você terá espadas, elfos que podem te ajudar como companheiro, um dragão que quer te devorar. Em Clank in Space você terá phasers, alienígenas, e um imperador impetuoso que não quer suas coisas roubadas. Por isso o tema é importante de colocar aqui. Se você não curte um desses temas, saiba que o jogo ele traz bem forte isso em seus componentes, inclusive nos textos flavors que tem nas cartas. Aliás, aqui cabe salientar no ponto, hein? Em Clank in Space você tem muitas referências geeks nas cartas que você vai pegar facilmente, viu? Algo que não senti tão forte em Clank. Outro fator que diferencia esses jogos são as facções. Não há facções em Clank. Você até tem algumas cartas que combam com outras, como por exemplo, você ganhar uma bota se jogar no companheiro antes. Mas em Clank Space, isso é potencializado. Aqui nós temos facções com cores e ícones diferentes, que inclusive auxiliam o jogador na hora de comprar uma carta, pois elas são fortes em determinados pontos. Sem contar que as facções, elas combam bem mais. Você encontra muitas cartas que te darão bônus caso tenha jogado uma outra carta daquela facção. Isso faz com que o jogador tenha um pequeno norte ao montar o seu deck. Você pode focar em uma determinada facção e realizar os seus combos de uma forma muito mais fácil do que em Clank. Claro que ainda haverá sorte envolvida, mas você terá mais chances de tirar cartas que se comunicam em Clank in Space. Um ponto que eu não posso deixar de citar é que você encontra Clank em português. O jogo ele já foi lançado pela Conclave e está sendo lançado pela Galápagos novamente agora. O Clank in Space apenas em inglês. E sim, é um jogo com dependência de idioma. Sobre os componentes, acho válido a pena citar que o tabuleiro do Clank in Space ele é modular. Você sempre terá 3 partes em jogo, mas 2 delas podem ser alteradas, pois elas são frente e verso. Mas agora vamos falar de 2 pontos que acho que são cruciais e que podem fazer a balança pesar para um lado ou outro. Primeiro eu vou falar da dificuldade do jogo. Sim, existem algumas diferenças que fazem com que o Clank in Space ele seja mais difícil. Quando eu falo difícil aqui, eu quero falar sobre uma maior facilidade do jogador ser nocauteado e não pontuar. Existe essa possibilidade em Clank, mas em Clank in Space isso acontece com mais frequência.
E até por isso força o jogador a ser mais estratégico. O chefão em Clank Space sobe mais rapidamente sua fúria. Toda vez que o jogador fizer um hack no tabuleiro, o chefe ele fica mais zangado. Isso faz com que o jogo vá ficando mais tenso. Isso por si só, de subir mais rapidamente a trilha da ira do chefe, que fará com que mais cubos sejam retirados quando ele atacar, já seria um diferencial grande entre esses jogos. O problema aqui é que, além disso, nos níveis finais, o chefe em Clank Space ganha ajudantes para bater nos jogadores, que são implementados através de cubos vermelhos que entram na sacolinha de Clanks. E esses cubos vermelhos, ao serem retirados, dão um dano em todos os jogadores. E o pior é que eles não saem do jogo, eles voltam para a área de Clank. E quando houver um novo ataque, eles novamente estarão dentro da sacola. Por causa dessa dificuldade a mais, o jogo tem duas outras diferenças para o Clank. No Clank Space, você só pode pegar um artefato, e não há um item que permita que você pegue mais de um artefato. E quando você escapa da nave, não há um contador de rodadas como há no Clank. Lá no Clank, quando um jogador sai, você tem 4 rodadas finais. Isso porque na vez desse jogador, há um ataque do dragão até ele chegar no último ponto do castelo. Aí o dragão nocauteia todo mundo. Em Clank Space, o jogador que saiu fica atacando na sua vez. Aí você deve estar pensando que acaba que o Clank ele é mais difícil, por será menos rodadas. Ó, pode até ser, mas aqui tem um detalhezinho. Todos os jogadores que saíram atacam na sua vez. Ou seja, se estiver jogando em 4 jogadores e 2 jogadores conseguirem escapar, você terá 2 ataques até chegar a sua vez novamente. Isso sem contar os ataques das cartas ali quando elas são reveladas. Pois é, ser nocauteado em Clank Space é mais fácil. Por fim aqui eu gostaria de falar sobre um último ponto que altera bastante a jogabilidade desses 2 jogos. Em Clank, você pode sair correndo ali, pegar um artefato e tentar escapar. Existem alguns complicadores, como o dano que você toma ao entrar numa sala, ou as cavernas de cristais que fazem com que você perca as botas quando as adentra. Em Clank Space não é bem assim. Para você conseguir roubar um artefato, antes você precisa desligar o campo de força que tem na última parte do tabuleiro, que é onde ficam os artefatos. Se lembra que eu falei sobre um tal de hackeamento? Pois é, este é o hackeamento. E o hackeamento nada mais é que desligar esse campo de força e assim conseguir adentrar os aposentos do Lord Herádicos. Em Clank não há isso, apenas no Clank Space. E para hackear você precisa colocar os seus 2 cubos de hack nos espaços que podem ser hackeados no tabuleiro. Só que os cubos eles não podem estar na mesma seção do tabuleiro. Ou seja, você tem que ir para outra seção, para outro módulo ali do tabuleiro para hackear completamente. E cada vez que você hackeia de forma completa, desligando esse campo de força, você aumenta a ira do chefão. Se não bastasse tudo isso, ainda contamos com certas dificuldades que o próprio tabuleiro coloca nos jogadores, como pontos de alerta que funcionam iguais às cavernas de cristal. Pelo menos temos uma coisa interessante em Clank Space que não há em Clank, que são novas formas de andar pelo tabuleiro. Primeiro, há como se existisse ali uma escada rolante, sabe? Que você adentra e ela te deixa sem usar bota nenhuma em um ponto qualquer do tabuleiro. Além dessa nova forma, também há um teletransporte que leva você a diversos pontos do tabuleiro. Mas para usar esse teletransporte, você precisa comprar o item que tem dele lá no mercado. E claro que nem tudo são flores, né? Ao utilizar essas novas formas aí de andar, você não se move mais na rodada. É como se você ficasse tonto, sabe? Você andou demais, você teletransportou, e aí você não consegue mais andar. E nem adianta comemorar achando que, usando o teletransporte ou a escada rolante, você vai adentrar a área do chefe. Isso só acontece depois de hackear. Sem hackeamento, você fica limitado. Ufa! Muitas diferenças, né? Talvez você até achasse que não seriam tantas. E agora chegou a hora de eu falar, e aí? Paladino Monge, você vai de qual jogo? Bem, gente, eu prefiro o Clank Space. Eu acho ele mais completo e até mais divertido. Todas essas alterações deixaram o jogo mais estratégico e mais tenso também. Já joguei muitas partidas que fiquei com 0 pontos, porque eu fui nocauteado, algo que nunca aconteceu em Clank. Quando o jogador ele consegue pegar um artefato em Clank, você acaba olhando e pensando quanto tempo terá ali para pegar um artefato e retornar, pelo menos na área segura. Muitas vezes, inclusive, tentando pegar 2 artefatos. Em Clank Space, além de você pensar nisso, claro, existe o fator de qual artefato vale a pena roubar. Isso porque o jogador vai correr, tentar fazer com que mais ataques aconteçam. E é fácil você acabar morrendo por causa disso. Então existe um pequeno fator de replanejamento de sua estratégia inicial, o que eu acho bem bacana.
Claro que todas essas mudanças trouxeram uma complexidade maior. E por isso eu também acho que o Clank Space ele é mais pesado que o Clank. Pesa em desfavor do Clank Space a questão que ele só tem inglês, o que pode limitar o jogo a mesas em que as pessoas não saibam inglês. Sem contar que você não encontra o jogo aqui no Brasil, só importando. O que não é verdade com o Clank. Hoje mesmo você encontra ele em muitas lojas, inclusive com as expansões. Mas, Paladino Monge, será que você pode ter os dois na coleção? Eu vou te responder o seguinte, sim, sabe? Eu acho que você pode sim. Você pode usar o Clank para jogar com jogadores menos experientes e depois colocar o Clank Space na mesa como se fosse uma variante avançada do jogo. Mas se pudesse escolher apenas um, bom, eu iria de Clank Space. É isso, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha ajudado você a saber um pouco mais sobre os jogos e principalmente as suas principais diferenças. Não deixe de deixar o seu like nesse vídeo, porque assim eu sei que o conteúdo tá agradando a vocês. E claro, deixe nos comentários aí outros jogos se você gostaria aí que a gente fizesse um comparativo aqui nesse quadro. Beijos, Paladino Monge, e até a próxima, galera. Fui!